Opa, bom, segue o Omniverse em todas as redes. Ixi, a Toriquetora em todas as redes sociais. Se você acha legal todo esse negócio do Omniverse RPG, entre em contato comigo para vir para a comunidade do Discord e jogar com a gente. Esse é o quarto vídeo. Vai ver o primeiro e o terceiro que tá no YouTube e o primeiro daqui, TikTok, enfim. Você tá assistindo aqui, você sabe. E é legal você também ir lá pro Instagram, porque o vídeo 5 e 6 vai sair lá também. Enfim, então vamos lá. Vamos falar sobre o quanto a falha é importantíssima dentro do jogo. E aquele bagulho, você como player, sempre sendo a pessoa ou a criatura imparcial ali naquele contexto, e você tendo esse pensamento, você tem que, com o seu personagem, estar o tempo todo controlando a hora certa de você realmente seguir o RP à risca, primeiro, segundo estágio, a hora que você tem que errar de propósito, mas aí você, por ter esse controle, você pode errar de jeito que, ok, tô errando aqui, tô seguindo o boneco, mas também não tô indo tão assim, porque se eu fizesse eu ia morrer, por exemplo. Ainda é um jogo, ainda tem essa parte mecânica que você tem que estar pensando. Esse é um jogo de equilíbrio, o tempo todo. Puta, tem que seguir o boneco, mas se eu fizer isso tão assim, eu vou acabar me matando. Então calma, vou dar uma segurada, não sei o que. Então vamos lá. Tendo em mente, eu vou dar um exemplo que eu imagino que fica mais simples assim de vocês entenderem. De novo, vou dar um exemplo de um caos meu, porque, gente, é um negócio que vocês também tem que ter isso na cabeça. Me copia por enquanto. Eu fiz um texto no Instagram, inclusive, esses dias. Até você saber bonitinho o jeito que você gosta, o jeito que você prefere, o jeito que você tem mais habilidade, blá blá blá, me copia. Porque eu sei jogar. E eu faço de um jeito equilibrado. Eu vou de uma maneira equilibrada. Eu luto às vezes, coloco uma coisa mais investigativa, coloco algo político, coloco algo diplomático, tem magia, tem não sei o que. Eu uso tudo que o jogo dá ao nosso favor. Eu sou um jogador extremamente equilibrado, diferente da bola. Que ela é muito mais investigativa, muito mais indireto, mais... E se você não é desse perfil, você ter o seu exemplo nela é ruim. Então, por enquanto você não sabe jogar, me copia. Então vamos lá. Eu vou falar do Olaf. Olaf é um personagem. Gente, é muito assim. Não é legal você. De novo, equilíbrio. É legal você criar o seu personagem já com contexto dentro do seu multiverso e tudo mais, de uma maneira que ele também entenda todos os outros conflitos ali externos. Mas óbvio, sem você esquecer da individualidade ali daquele cara. Então, por exemplo, o Olaf, ele não é uma criança. Eu fiz uma criança. Eu precisava de um personagem ali diferente. Eu gosto de o tempo todo estar fazendo um cara novo. De acordo com as coisas que vão acontecendo, ele é desenvolvido ali na hora. Eu não crio uma coisa anteriormente pra eu não ficar preso. Porque não é uma parada roteirizada, as coisas simplesmente acontecem. Não existe mestre no universo, mesmo quando tem, não é roteirizado. Enfim, vamos lá. Pelo menos o RPG é bom. Então era só uma criança. Eu vim de um multiverso ali, de um universo da Toriquetora, que meio que tinha os conflitos rolando, mas na época que ele nasceu as coisas já tinham sido resolvidas, era meio na época do Senado e tal. Ele era meio burro. Ele não sabia como as coisas... Então, Léo, eu sei. Mas eu não vou dar todas essas informações pro Olaf, porque muito das memórias de uma pessoa moldam ela. E se eu mudo algumas coisinhas ali, naturalmente o personagem ele sai diferente. Tá? É um jeito que você consegue controlar isso sem você se perder. Então, se você não é ator e tudo mais, segue esse meu exemplo. Não faz um cara que é completamente diferente de você, a não ser que seja o oposto. Seja o extremo oposto, você vai conseguir fazer. Mas assim, sempre pega a sua personalidade, exagera um ponto ali, diminui algo ali. Assim, você vai conseguir interpretar de uma maneira muito mais fácil. Então, no Olaf, diferente do Cone, por exemplo, que eu falei do vídeo anterior, o Olaf, ele era alguém bem menos orgulhoso do que eu. O Cone, ele era orgulhoso, mas o Cone, por exemplo, ele era mais bondoso, ele era mais altruísta. O Olaf, ele não tinha muito isso, porque ele era criança. Pra ele não tinha muito isso de altruísmo e tal, porque pra ele tava tudo bem. A vida é boa. Sabe? Beleza, ele era super inocente, blá blá blá.
aconteceram algumas coisas na primeira sessão e eu, de propósito, fiz ele se meter em um conflito porque eu queria que ele se ferrasse, porque eu queria que ele aprendesse, porque eu queria... a oportunidade estava na minha frente, eu não podia só deixar pra lá e dane, porque eu quero me sair, eu quero ficar bem. Eu não quero ficar bem, o RPG é pra isso. Então, eu fiz ele se meter ali no conflito. Ele apanhou e tudo mais. E sim, eu poderia fazer ele simplesmente fazer umas técnicas muito loucas e lutar e vencer. Mas eu não queria isso. Eu não queria fazer um cara que já começasse poderoso, tá? Porque não faz sentido. Então eu fiz ele de propósito perder. Eu fiz ele fazer uns ataques zoados de propósito pra eu perder. E é com isso que ele aprendeu um monte de coisa. Ele ficou com raiva, ele queria se vingar daquele outro cara e tal, porque ele ainda era uma criança. Então, ele amadureceu em certo ponto, forçadamente, porque ele viu muitas pessoas se ferrarem e tal, mas ele ainda era uma criança, em que ele não entendia cada meandro ali daquele conflito, do porquê que aconteceu. Ele só queria se vingar do cara que fez isso com ele. Ele se tornou poderoso, ele foi lá, aprendeu a lutar, aprendeu técnicas e não sei o que, mas ele foi, tipo, ele conversou com um cara ali, conversou com outro cara em outro lugar, ele foi percebendo que não era simples assim, tipo, bem, mal e tal. Em outra situação, ele se reencontrou com esse cara que fudeu ele. Mas eles fizeram uma missão juntos, eles salvaram pessoas juntos. E aí ele, tipo, caralho, essa vingança perdeu o sentido total. Esse cara me ajudou a salvar outras pessoas. Só que ele tinha matado pessoas. Daí depois de todo esse conflito, rolou um puta diálogo entre esses dois personagens e tudo mais. De outro caos, de outro player. Capadócio. E, sabe, ele mudou completamente. Ele ainda tinha muito essa raiva dentro dele, essa mágoa. Ele ainda era uma criança, ele ainda era muito infantil ali. E, beleza. Depois dessa conversa, que foi em certo ponto madura, ele conseguiu ter um puta controle da situação, porque ele aprendeu a lutar anteriormente. Ele continuou. Ele foi continuando, mas aí ele ficou forte demais. Então era uma criança forte demais, que entendia o mundo e todos os seus conflitos. Ele queria ajudar, mas ele não sabia exatamente como. Então ele só tava vagando por aí. Ele queria ajuda, e ele queria amigos, e ele lutava, ele matava um bicho ali, ajudava uma galera aqui, mas ele tava perdidaço. Ele, em algum momento, de novo, ele enlouqueceu num mundo de guerra e de conflito, uma criança forte demais, em que ninguém consegue falar, tipo, você tá errado. Porque se a pessoa falasse, você tá errado, mas ele olha pra pessoa e, mano, mas você não fez nada a mais do que eu. Você não é mais, você não sabe mais, você não sabe lutar, você não sabe nada. Você não passou por nem metade do que eu passei. Como é que você quer me ensinar alguma coisa? Eu não vou te ouvir. Porque você pode, o que você tá falando até pode fazer sentido. Mas se eu posso te vencer, tem alguma coisa errada. Ele tinha uma visão super distorcida das coisas. E ninguém conseguiu ensinar o cara. Em algum momento ele matou uma outra pessoa, ele ajudou um maluco do Senado a fazer não sei o quê. Porque ele se perdeu, ele não sabia o que fazer. Porque ele não te ajuda, ele não sabe. Ele é burro. Ele não sabia, ele é burro pra caralho. Ele foi enganado em diversas situações, ele se deixou ser enganado e boa. É assim que você faz um boneco, porra. Você faz um humano, faz um cara que ele é bom em certas coisas, ele é ruim em outras, e você tem os seus outros personagens pra você ir combando com isso e tal, mas a sua intenção, jogando RPG, não é ganhar o Império, o Omniverso, o Elden Ring, ou sei lá o que, é ficar mais forte. É você ter essa noção de como um personagem funciona. É você ter essa noção de como a vida funciona. É você ter essa noção de como o psicológico te afeta e acontece. Ter esse trabalho de empatia e compreender o quanto o mundo ele não é fácil, ele é complexo e às vezes... Como que você vai conseguir resolver algum conflito? Existem diversas formas. E sobre escravidão e outros detalhes que também a gente ali... aborda várias vezes e... Enfim, é isso. Se você quer viver isso, você tem que vir jogar. É isso. Dale, esse é o Olaf.